Aleluia. Então, como eu falei, hoje é comemorado, aqui no Brasil, isso está começando ainda, mas já tem algumas pessoas que fazem isso, o Dia de Ação de Graças. E tem mais coisa de crente do que dar graças, gente? Tem não, né? Fala a verdade. É a nossa cara. Vocês não acham? Só que não? Hashtag só que não. Vocês não acham? Eu acho. Devia ser coisa de crente dar graças, né? Eu acho. A gente devia ser conhecido como o povo da gratidão. E a gente pode começar a mudar essa história, eu acho. Né? Nós temos, se o mundo aí fora tem motivos para comemorar o Dia de Ação de Graças, muito mais nós, amadas. Nós temos muitos motivos para comemorar o Dia de Ação de Graças. Primeiro, por Jesus. Amém? Segundo, pelo nosso Pai. Terceiro, pelo nosso amigo Espírito Santo. Amém? Quarto, pelas nossas irmãs, pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa comunidade. Aí vai, ó, a lista vai embora. Amém? Pelos propósitos de Deus. Você sabia que você tem um propósito? Deus tem um plano para a sua vida. E isso já é motivo para dar graças todos os dias. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Algo muito simples. Uma história que o Senhor fala comigo muitas vezes. Eu já cansei, acho que eu vou escrever um livro sobre isso. Amém? Sobre o povo no deserto. Nossa, como eu canso de pregar sobre o povo no deserto, gente. Eu contei hoje, eu tenho 8 pregações sobre o povo no deserto. 8 pregações diferentes. Essa aqui é a número 8. Amém? O que acontece? O que tem a ver? O povo no deserto saiu do Egito como escravo, né? Eles eram escravos no Egito, saíram do Egito, andaram pelo deserto por 40 anos e chegaram na terra prometida. O que isso tem a ver com o Dia de Ação de Graças, ou com o nosso Dia de Ação de Graças das mulheres da ICB e as nossas convidadas? Isso tem tudo a ver. Tudo a ver. Como eu falei para vocês, eu acho que os crentes deviam ser conhecidos como o povo da gratidão. E o crente no Antigo Testamento é representado por quem? Pelo povo de Israel. Que povo que é o povo de Israel? Que é o povo que saiu do Egito. Agora, quem conhece a história dos 40 anos no deserto, se você pudesse definir uma palavra aqueles 40 anos, é gratidão que você ia usar para definir? Não, né? Então, nós temos que mudar essa história. Vamos fazer isso? Se eu tivesse uma palavra para definir os 40 anos do povo de Deus, gente, era o povo de Deus, no deserto, saíram debaixo de um milagre. Entraram naquela terra debaixo de outro milagre, conquistaram aquela terra debaixo de muitos outros milagres. A palavra que eu ia usar não é milagre, não é provisão e não é gratidão. É murmuração. Triste demais. Vocês não acham? Agora, vocês acham que a gente define esse povo com essa palavra? Por quê? É porque Deus não estava com eles? É porque Deus não tinha plano para eles? É porque Deus tinha plano, mas não contou para eles? É porque Deus não respondia a oração deles? Por que era então, gente? O que vocês acham aí? Desobediência. Sabe qual que é a raiz do problema ali? Incredulidade. Eles eram tardios em crer naquilo que Deus falou. E por que eles não criam? Qualquer coisa que acontecia naquele deserto era motivo para eles começarem a reclamar. Então, por exemplo, estava todo mundo caminhando. Moisés falava assim, hoje nós vamos levantar essas barracas, nós vamos caminhar daqui até ali. Então, tá bom, tá bom. Aí ia todo mundo, saía caminhando. No meio do caminho, começava a ficar com sede, o que eles faziam? Murmuravam. Era porque Deus não estava com eles? Não. Deus tinha colocado sobre eles uma coluna de fogo na noite para aquecê-los, para não deixar eles passarem frio. Deus tinha colocado uma nuvem sobre eles durante o dia, para eles não passarem muito calor. Deus mandava pão do céu, todo dia. No começo, podia até dar uma desconfiança. Será que amanhã vai ter? Ah, não sei. Deus já mandou pão 3 dias. Ou Deus mandou pão 7 dias, Deus gosta de número 7, eu acho que 8 dias não vai ter. Aquelas tentativas nossas de ficar pensando igual a Deus, né? Acho que o dia 8 não vai ter. Até 7 teve, 8 já não vai ter, vai mudar o cardápio. Né? O que aconteceu? Deus deu o pão do céu para eles. Todas as necessidades que eles tinham, Deus supria. Gente, Deus tirou água da rocha para aquele povo beber.
Amém? Vocês conhecem a história? Deus fez isso. O que mais Deus fez? Eles andaram por 40 anos, as sandálias não gastaram. Eu sei que vocês não iam gostar disso, mas não gastaram. Eu falo por mim, eu não ia gostar. Depois de 2 anos, eu olhar aquela sandália e falar, não aguento mais. Não aguento mais olhar para essa sandália. Só de olhar, eu tenho vontade de cortar ela todinha. Todinha. Deixar ela assim, na beira da cama, para o cachorro pegar sem querer. Sabe assim? Pega essa. Porque eu estou precisando de outra. Sabe? Mas olha, as sandálias dos pés deles não gastaram. Vocês sabiam disso? Então, aquele povo, eles não murmuravam porque Deus não estava lá. Deus estava. Deus falou para Moisés, assim, um momento dessa jornada deles, falou assim para Moisés, Moisés, faz o seguinte, faz uma tenda para mim, que eu quero habitar aí no meio de vocês. Imagina. Então, nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de Deus. Aquele mesmo Deus que o povo olhava para o monte e morria de medo, de tão poderoso que ele era, ele queria habitar no meio do povo. E ainda assim, murmuração atrás de murmuração. Como eu falei para vocês, no Antigo Testamento, os crentes representavam o povo de Deus, né? Nós somos diferentes daquele povo lá? Não precisa levantar a mão. O Andrei não está filmando ninguém, só eu. Nós somos diferentes? Para pensar. Bem de verdade agora. Momento, sinceridade total. Pensa se quando acontece algum contratempo na sua vida, se a sua primeira reação não é murmurar. Se a sua primeira reação não é, dependendo da gravidade do que acontecer, Deus me deixou. Onde o senhor estava que o senhor não viu? Quando as coisas, não precisa nem acontecer nada muito grave. A coisa já não saindo do jeito que a gente quer, a gente já começa. É mentira ou sou só eu que passo essa carão aí? É verdade. Então, aquele povo, por mais que a gente fale, que ele fala, não, porque aquele povo não dava valor, não sei, aquele povo sou eu. Fala para sua amiga, aquele povo sou eu. Aí, já está confessando pecado, Deus já vai te abençoar hoje. Confessando os pecados, aquele povo sou eu. Conta para sua amiga aí, que o Senhor vai te abençoar hoje. Amém? Aleluia. Abra a palavra comigo, então, lá em Números, capítulo 20. A gente não vai falar da história do povo inteira, tá? A gente vai falar de um momento específico desse povo. Porque nós vamos tirar algumas lições para nós do que estava acontecendo ali. Então, para vocês entenderem, a jornada do povo no deserto durou 40 anos, tá bom? Desde que eles saíram do Egito, lembra da história de cruzar o mar, aquela coisa toda? Até chegar na Terra Prometida, durou 40 anos. Essa jornada, ela tem 3 fases principais que a gente consegue identificar. A primeira fase, ela vai do momento que eles saíram do Egito até o Monte Sinai, onde Deus entrega as tábuas da lei. Sabe aquela história dos 10 mandamentos? Essa é a primeira fase dessa viagem. Tá? A segunda fase é do Monte Sinai, onde eles recebem essas tábuas, até um lugar chamado Cádiz, ou Cádiz Barnea. Tá bom? Tem lugar que fala de um jeito, tem lugar que fala de outro. Essa segunda etapa, ela demoraria, normalmente, 11 dias. E foi aí que o bicho pegou para esse povo. Por quê? Porque eles começaram a se tornar rebeldes, desobedientes, murmuradores. E o Senhor chegou num ponto com eles que Deus decidiu que ninguém daquela geração entraria na terra. Ninguém. Aquela geração inteira teria que perecer no deserto e uma outra geração veria o cumprimento da promessa de Deus. Até aí todo mundo entendeu? Então eles ficaram ali, rodeando no deserto, até completar-se o tempo. E a terceira fase é, quando eles retornam a Cádiz, depois de ficar um tempão no deserto, aconteceu um monte de coisa, eles vão no mesmo lugar, Deus os dirige ao mesmo lugar. E dali para frente,
acontece todo o planejamento para a entrada na Terra Prometida, tá? 3 fases. O que a gente vai falar é dessa segunda passagem deles por Cádiz. Combinado? Essa segunda vez. Então, entenda uma coisa. Primeiro, o povo que passou primeiro por essa parte, dessa região, tinha morrido todinho. Aquela geração que passou da primeira vez já não estava mais. Tá bom? E aquela geração que passou da primeira vez foi a geração que viu as pragas no Egito, viu o mar se abrir, viu os cavaleiros sendo engolidos pela água quando o mar se fechou, tá? Viram os mandamentos, as tábuas da lei. Foi a geração que viu muitos feitos do Senhor durante aquele caminho. Tá? E essa geração que nós vamos ler aqui em Números 20, é a segunda geração que passou por Cádiz, que a maioria, a gente tem como estimar isso, mas não como dizer com precisão, mas a maioria deles nem no Egito esteve. A maioria deles nasceu no deserto. Tá? Se estiveram no Egito, eram pequenos demais para perceber a grandeza do poder que Deus usou para tirar o povo do Egito. O que eles tinham, então, desse grande livramento que Deus fez? Eles tinham as histórias que foram contadas para eles pelos seus pais, pelos mais velhos, ok? Era isso que eles tinham. E aí eles chegaram pela segunda vez nessa parte aqui. E nós vamos ler aqui, ó, o versículo 1, Números 20, versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Essa geração que a gente está falando aqui, a maioria delas, dessas pessoas, só conheciam o deserto. Elas conheceram a escravidão de ouvir falar, elas conheceram a libertação de ouvir falar. E o que elas conheciam? Deserto. A provisão diária do maná, a questão das sandálias, a proteção de Deus na nuvem, na coluna de fogo. Isso que eles conheciam como comum para eles, tá bom? E aí eles chegaram aqui nesse lugar de novo, já estava perto da terra. Miriam morreu. Gente, Miriam, assim, se tivesse uma reunião dos anciãos da congregação, a única mulher que ia estar lá era Miriam, não tem dúvida. Por quê? Porque Miriam era a irmã mais velha de Moisés. Foi ela que salvou Moisés. Moisés foi colocado no cesto, colocado no rio Nilo. Foi Miriam que conversou com a filha de Faraó, que teve a grande ideia de pedir para ela se ela poderia encontrar uma mulher que pudesse cuidar de Moisés, que foi a própria mãe dela. Tudo isso foi Miriam que fez. Então, ela tinha uma história muito forte com Moisés. Ela teve o tempo todo que Moisés esteve fora, ela esteve junto do povo lá na escravidão. E na libertação ela saiu junto. E passou esse tempo todo com eles no deserto. Já estava no final aqui da viagem deles. Ela era a mulher mais respeitada daquele povo. E ela morreu neste momento. Ela não entrou na terra, como Deus disse que ela não entraria. Aquela geração todinha ia perecer. Né? Se você for lá no versículo 2... começa a acumular a quantidade de problema que esse povo está passando nessa hora. O que acontece aqui no versículo 2? Eu vou ler aqui. Ó. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Até aí, nesse momento. Então tá, Miriam tinha acabado de morrer. Tá? Se a gente falar assim, contar... Olha, Miriam, uma mulher super importante, acabada de morrer. Eles estavam vivendo um certo luto, mas não parece tanto. Agora, se você pensar no que essa geração viveu, essa geração só viveu o deserto. A maior parte dela. E, gente, se Deus ia fazer uma geração inteirinha perecer antes de entrar na terra, eu fiz as contas.
70 mortes por dia aconteceram naquele deserto, para poder morrer uma geração inteira. Pensa, você todo dia ter 70 velórios. Ah, fulano, hoje foi o outro, hoje foi o outro, hoje foi aquele outro, o pai de não sei quem, o outro não sei quem, não sei quem, não sei quem. Todo dia tinha 70 mortes, porque uma geração inteira tinha que passar. E aí morre Miriam. E aí eles chegam num ponto em que falta água para o povo. E isso aqui já tinha acontecido antes. Se você olhar em Êxodo 17, depois você lê lá, Êxodo capítulo 17, já tinha faltado água uma vez. Eles já tinham ficado com sede. Só que foi a geração anterior. Foram os pais desses aqui, que estavam vivendo esse momento agora. E o que vocês acham que eles fizeram quando faltou água para eles? Murmuraram, né? Murmuraram. E aí vocês acham que os pais contaram para eles, olha, lá naquele dia que faltou água, a gente murmurou, a gente se uniu contra Moisés e a gente foi lá reclamar. E aí Deus tirou a água da rocha. Você acha que essa história era contada? Eu acho. Principalmente quando eu não quero que as crianças façam o que eu já fiz, eu falo, olha, eu já fiz isso uma vez e deu ruim para o meu lado. Pergunto para sua avó. Deu ruim. E não sei o quê, põe com testemunho, porque a sua avó viu, porque o seu avô viu, melhor você não fazer. Você, como pai e mãe, você ia falar para o seu filho. Não faça isso. Principalmente se Deus falasse para você, ficou no deserto, não vou deixar você entrar na terra. Você ia falar para o seu filho, rapaz, é o seguinte, você tem que entrar nessa terra. Eu não vou entrar, mas você vai ter que entrar, você está entendendo? Então, zipe a boca. Eu acho que essa história foi contada. Dos pais para os filhos, porque a gente faz isso, a gente não quer que eles cometam os mesmos erros que a gente comete. Então, sou só eu que faço isso. Eu sou meio mãe terrorista, então eu dou aquela exagerada, né? Mas eu fiquei mal quando eu fiz isso, mas eu fiquei muito mal. Eles ficam assim. Eu falei, é melhor você não fazer. Tá bom. A gente dá aquela, né, floreada, assim, porque eu sou aquela mãe mais terrorista, assim. Mas a gente quer que eles não passem os problemas que a gente passou. É mentira isso? Ou só eu que faço isso? Quando a gente está instruindo os nossos filhos, a gente não quer que eles, principalmente, a gente quer que eles aprendam, é isso que a gente quer que eles aprendam com os nossos erros. Fala assim, economiza na sua vida. Não vai errar todos os erros do mundo. Olha os meus você já não faz. Economiza. Não precisa. Presta atenção no que Deus falou comigo. Caminha em cima do que Deus falou comigo, que vai estar tudo certo para você. Você vai além, filho. Você vai conquistar. Você vai entrar nessa terra. Não entre no mesmo barco furado que eu entrei. Chegaram aqui. Não fizeram as mesmas coisas. Ou fizeram as mesmas coisas. Murmuraram tudo de novo. E exatamente como foi da primeira vez. E o povo contendeu com Moisés e disse. E aí começaram a murmurar. A mesma atitude dos seus pais. Por que isso acontece, gente? Vou fazer vocês pensar hoje. Por que isso acontece? Porque a gente explica, mas parece que o negócio não entra. A pessoa tem necessidade de errar o seu erro. E pior, aqui estão na beirinha da terra. Já pensou mais 40 anos rodando? Você sabe o que acontece? Eu comecei a pensar sobre o porquê que eles tiveram as mesmas atitudes. E assim, de tudo que eu pensei, eu acho que o que é mais válido, se eu fico falando para os meninos assim, olha, não fique murmurando. Deus fez isso por nós. Deus livrou a gente do Egito. Deus tirou água da rocha. Então, quando você tiver necessidade, não murmura. Louva o Senhor, coloca para Deus as suas necessidades. E aí nós estamos caminhando lá no deserto. As crianças são pequenas ainda, então a minha geração não morreu, tá? Eu sou a geração que ficou com sede da primeira vez. Estamos caminhando lá no deserto. E eu estou falando para ele, você viu? Não faça isso. E não sei o quê. Acontece alguma coisa ali, o que ele veio fazendo? O que eu disse para ele ou o que eu faço? Murmurando. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Foi uma geração que viveu assistindo seus pais se juntarem contra Moisés e Arão. Foi uma geração que viveu assistindo
o povo se rebelando, fazendo bezerro de ouro, fazendo coisas que Deus não quis. Embora eles contassem as histórias. Deus nos tirou do Egito com mão forte. Adianta só contar a história e não viver? Então, queridos, voltando para o nosso dia de ação de graças, a sua gratidão a Deus por tudo que Ele faz é muito importante para selar, para validar tudo que Deus já fez na sua vida. A sua atitude diante do que vai chegar, não se engane, coisas vão chegar. Né? O Senhor disse que a gente ia ter aflição aqui, mas que Ele venceu o mundo, era para a gente ter bom ânimo. A vitória do Senhor é nossa vitória, amém? Aleluia. Agora, a minha atitude para com as pessoas em quem eu tenho influência, não estou falando só para quem é casado, tem filho, que não. Se você tem influência sobre outras pessoas, e acredite, você, mulher, tem influência. Você pode achar que você não tem, mas você tem. Deus criou para ter. É natural de nós, mulheres, termos influência. Muito mais do que falar, eu preciso agir. Essa geração assistiu à murmuração dos pais durante o deserto todo. Quando eles chegaram na dificuldade, era a mesma dificuldade. Era a mesma coisa. Deus deu quase que a mesma solução aqui. Mas eles tiveram a mesma atitude. Infelizmente. E isso acontece porque a gente fala, mas a gente não faz. Então, a sua atitude de gratidão diante das pessoas em quem você tem influência vai validar o que você crê. Se você age com gratidão nas suas lutas e você está evangelizando uma colega sua de trabalho, ela vai ver isso. E na hora que você falar para ela, eu creio num Deus que pode estar com você nessa dificuldade que você está passando, a sua palavra vai ter mais peso do que qualquer outra que ela possa ouvir. O nosso testemunho, a nossa fidelidade ao Senhor e a nossa gratidão validam aquilo que Deus já fez na nossa vida. Amém? Vamos lá para o versículo 3. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Eles fizeram 4 coisas aqui, basicamente, que falaram para Moisés nessa hora. Nenhuma delas relacionadas à gratidão. Nenhuma. E a gente nem vai poder ficar falando desse povo, porque a gente tem quase que as mesmas atitudes. O que acontece? Veja só no verso 3. Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. O que eles estão falando? Antes a gente tivesse morrido junto com a geração que morreu no deserto, que não vai entrar na terra. Mesmo? Vocês acham que é isso mesmo que eles queriam? Eu acho que não. Eles estavam prontos para entrar na terra. Sabe o que acontece? A falta de gratidão distorce a sua visão. A falta de gratidão faz você achar que você quer uma coisa que você, na verdade, não quer. Ninguém fica 40 anos andando no deserto para chegar na beira da terra e falar, antes eu tivesse morrido. Ninguém. Garanto para você. E eu tenho certeza também que muitas de nós já murmuramos coisas que a gente não quer. Mas também tomara que caia essa casa. É isso mesmo que você quer? Não é. É isso que você quer? Tomara que morra. É isso que você não é. Não é isso que a gente quer. Mas o coração ingrato distorce a nossa visão, distorce a nossa vontade, faz a gente falar coisas que de fato a gente não quer. O problema é que uma vez faladas, são sementes. Esse é o problema. Uma vez faladas, são sementes. E aí nós temos um inimigo de prontidão, com uma cesta de colher, só catando semente, que sai da nossa boca. Depois a gente não entende porque a gente passa por certas coisas. Muitas das coisas absurdas que a gente fala e depois a gente vive, saíram da nossa boca num momento como esse, de visão distorcida, por ter um coração que não é grato. Outra coisa que eles falaram a Moisés e Arão, versículo 4. Por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? Buguei nessa hora, porque no versículo 3 eles queriam morrer.
No versículo 4. Por que você trouxe a gente para morrer? Eu, se fosse Moisés, falava, vocês não querem morrer? Então morre. Primeiro eles reclamavam porque queriam ter morrido. Depois, no versículo seguinte, estavam reclamando que iam morrer. Faz sentido, gente? Quanto por cento de mulher você acha que estava nesse grupo aqui? Vocês estão rindo porque eu não entendi a piada. Nós somos tão decididas. A gente nem fica titubeando. 5 coisas. Quantos de vocês demoraram 10 minutos para se arrumar para chegar aqui hoje? Nenhuma mão, ó. Nenhuma mão. Porque fica naquela, põe uma blusa, põe uma calça, não sei o quê. Eles nem sabiam o que queriam, de tão distorcida que estava a visão. Por causa da falta de gratidão, que num versículo eles queriam morrer, no versículo seguinte estavam brigando com Moisés e Arão porque iam morrer. Dá para entender esse povo? Quem é esse povo? Fala, não mais. Hoje é meu dia de ação de graças. E amanhã vai ser meu dia de ação de graças. E sábado vai ser meu dia de ação de graças. Amém? Aleluia. Versículo 5. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água? Aqui eu dividi em 2. Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse mau lugar? Aí entra meu adendo, tá? No Egito era tão bom. Ficava lá da rede, me abanando. Por que me trouxe a esse mau lugar que eu tenho sandálias que não se gastam, cai pão do céu para mim? Lá no Egito era maravilhoso. Por que você fez eu sair de lá? Olha a visão distorcida, gente. Eles acreditavam nisso mesmo. Eles achavam que o Egito era melhor do que aquilo que estavam vivendo. E a falta de gratidão, ela cega a gente. Provavelmente eles já nem olhavam mais a provisão de Deus como algo bom de Deus. Sabe por quê? Porque eles nasceram naquilo. Aquilo para eles era trivial. Era comum acordar de manhã e ter pão do céu. Era comum acordar de manhã e ter uma nuvem. Não tinham vivido ainda no deserto sem nuvem. Eu, se fosse Deus, tirava a nuvem 2 horas. Do meio-dia às 2 da tarde. Só 2 horinhas para ver. Tinha resolvido. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Pensa. Ou tinha feito cair um raio. Tu já que tinha nuvem, né? Por que não? Cai um toró. Molha aquelas tendas tudo, acabou. Quero ver agora andar com tenda molhada. Quem vai no acampamento de carnaval sabe do que eu estou falando. Não é? Vocês sabem do que eu estou falando. Você entendeu? A visão distorcida que a falta de gratidão causa na gente. Gente, vamos jogar isso fora hoje, em nome de Jesus. Outra coisa nesse mesmo versículo, veja a doideira. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de sapato, nem de carro novo, nem de casa nova, nem de não sei o quê, nem de dinheiro na conta, nem de água para beber? Eles tinham falta de água. Eles começaram a reclamar da água e de 500 coisas que Moisés acho que nem sabia que eles estavam querendo. Romã, figo. Tipo, ele nem sabia. De onde saiu isso? Acontece isso na minha casa. É engraçado. O Andrei está gravando isso. Aleluia. Acontece isso na minha casa, gente. Olha, ter a filha adolescente é bênção de Deus. Acontece isso na minha casa. Eu vou lá e falo assim, cara, dá uma arrumada aqui, né? Nessa parte da sua mesa, porque para você estudar vai ficar mais legal, vai ficar um estudo mais organizado. Mas também, esse quarto é uma bagunça, porque o Pedro entra aqui e ele tira todos os meus sapatos do lugar, e ele mexe no meu videogame, e ele senta na minha cama, e a Manuela vem e põe as bonecas dela na minha cama. Tudo verdade, mas eu não falei da cama, eu falei da mesa. Eu falei só da mesa, só guardar o material do dia anterior, que só vai usar semana que vem, e põe o material de estudar hoje. Eu nem sabia que você tinha essa reclamação. É lista sua reclamação, não, verdade. A Manuela vem mesmo, ela faz a cama do Davi de casinha. Depois ela não ajunta, ela larga tudo lá. E lá em casa tem uma regra. É o seu espaço e a sua lei. Se você não quer que bagunce o seu espaço, cuida dele. Eu não vou fazer ela arrumar o quarto dele. Ele que vai arrumar, porque ele tem que cuidar do quarto dele. Ele não pode deixar ela fazer a bagunça que ela faz. O quarto é dele, não é? É, gente, me ajuda. É dele, amém. Então,
ele tem que cuidar, não permitir que façam bagunça no quarto dele. Quando fizerem, tem que chamar ela e falar assim, olha, eu deixei você brincar no meu quarto, agora você arruma aqui para mim, porque não é justo, é meu quarto, estava arrumado, você bagunçou, arruma o meu quarto. Certo? É ele que tem que resolver. Não adianta vir dizer para mim. Foi a Manuela, para eu falar com ela? Não, eu vou falar, digo com você, o quarto é seu. Amém? Tudo a ver. Aqui a história, não sei quem o senhor está falando com você sobre isso. Amém. Agora, gente, porque não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romã, nem de nem de água. O que eles tiveram falta? Foi de tudo isso que eles tiveram falta ou foi só de água? De água. Da onde saiu toda essa insatisfação aqui? Isso aqui é o fruto da ingratidão. Isso é amargura. Porque provavelmente estavam lá comendo maná pelo dia 15 mil, não sei o que, comendo o mesmo maná, e estava lá, ai, que vontade de comer uma romã. Ai, que vontade de comer um figo. Mas está guardando aqui, ó. Mas está guardando aqui dentro, porque Deus agora determinou que a minha vida vai ser comer maná. Até o último dia da minha vida, até o meu fim, eu vou comer maná. Né? Porque Deus é assim, e não sei o quê, e bebê. E aí sai na janela da tenda com outra amiga. Maná hoje, né, maná? Estou aguentando mais não. Estou dando mais conta desse maná. Eu olho esse maná, já me dá desespero. Só de olhar esse maná, eu tenho vontade de falar, hoje não precisa não, vou jejuar. Você entendeu? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é vontade guardada, não exposta, para o Pai. Sabe? Porque o Senhor sabe, Ele conhece o nosso coração. Poxa, às vezes a gente fica com vontade de comer romã. Eu não tenho, não. Alguém deve ter. Minha mãe tem vontade de comer figo, às vezes, né, mãe? Eu também passo longe, não tenho. Não quero, mas eu quero outras coisas. Isso é lícito ou não é lícito? A palavra diz ou não diz para nós? Fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições. Era lícito chegar diante de Moisés e comunicar? Comunicar. Falar, olha, não chega a ser uma necessidade, mas estou com uma vontade. O que você acha de você bater um papo com o Senhor no próximo culto lá na tenda? Conta para Ele que a gente está assim, né? Com uma vontadezinha e tal. Era pecado fazer isso? Não. E Deus é bom? Deus não era capaz de fazer pássaro trazer maná? Fazer lagarto trazer maná, não, trazer romã? Fazer os lagartos do deserto trazer figo? Gente, ainda ia ficar na história como o Deus que fez os lagartos trazer maná, trazer figo e romã. Imagina, ia ser demais isso. Mas não, começa a ter com o outro ali. E está guardando aquela mágoa aqui, o coração ficando ingrato, o coração ficando ingrato. A hora que faltou uma água, despejou tudo em cima de Moisés. A falta de gratidão, ela faz a gente dimensionar o nosso problema errado. A gente acha que ele é maior do que ele realmente é. Só estava faltando água. Faltando, só estava faltando água. É verdade, né? Podiam estar com vontade de comer outras coisas, mas faltando mesmo era só água. Entende isso? Se pedissem ao Senhor, Deus é tão misericordioso. Deus teria feito muito mais, gente, por eles. Deus chamava eles de o meu povo, de propriedade exclusiva. O que seria isso diante da bondade de Deus? Nada. Mas olha a postura do coração. Por quê? Ingratidão. A ingratidão cega. A ingratidão te faz dimensionar os seus problemas maior do que eles realmente são. E elas distorcem a nossa visão. Agora, tudo isso que eu estou falando, desse povo aqui, se aplica a nós. Sabe, porque todos nós vivemos alguns desertos na vida. Alguns. Não é verdade? Hoje, se eu falar para você, pensa aí num deserto que você está passando, você sabe me dizer um. Você sabe me dizer um que você já passou, que você já venceu. Não vou te contar que vem mais por aí. Amém? O Senhor vai prover lá no próximo. Porque o deserto é o lugar que o Senhor nos leva para nos fazer crescer. O deserto, sabe o que ele é? Nada mais do que o trajeto da sua terra prometida. Ele não tem que durar 40 anos, a não ser que a gente mantenha esse coração. Ele não tem que durar 40 anos, amém? Deserto tem começo, meio e fim? Tem. Se eu andar com o Senhor, o meu deserto vai ser curtinho. O meu deserto, querido,
é o caminho para chegar na minha terra prometida. Se eu estou demorando tempo demais ali, eu preciso entender. Eu preciso pedir a Deus. Eu preciso pedir discernimento. Mas tudo isso tem que ser feito com o coração grato. Ou eu vou pecar. E às vezes eu peco contra Deus. E às vezes eu peco contra os homens e as mulheres de Deus. Isso é muito triste. Eu não ia falar esse adendo aqui não, mas eu vou falar, já que a pastora Adriana está ali embaixo. Vou falar, tá bom? Falei. Você sabe que às vezes a gente culpa os homens e as mulheres de Deus por causa das coisas que acontecem com a gente. É verdade isso. E a gente não consegue entender. Olha, a ingratidão cega a gente num ponto que a gente não consegue entender que o nosso pastor passa por deserto. Rapaz, Moisés estava no mesmo deserto. Ou você acha que Moisés nunca quis comer carne, comer romã e figo? Você acha que ele gostava? Ai, não vejo a hora de cair o maná de amanhã. Gente, ele era igual aos outros aqui. Se todo mundo estava com sede, provavelmente ele também estava. Sabe? A gente, às vezes, é muito simples culpar o homem de Deus, culpar a mulher de Deus, porque a gente não está vivendo aquilo que a gente sonha viver como igreja. E aqui eu quero falar para a amiga, para nosso rebanhinho. É muito simples culpar o homem e a mulher de Deus, porque a gente não está vivendo aquilo que a gente sonha para nós como igreja. A gente só esquece que às vezes o nosso pastor também está passando no mesmo deserto que nós. Estamos andando todos no mesmo deserto. E ao invés de vir, olha, eu tenho sentido essa necessidade. Vamos orar por isso? Eu acho que essa era uma boa solução. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Porque a sua opinião, pastor, conta para mim. O senhor é o líder dessa igreja. Não, a gente, além de pecar contra Deus, porque na visão que a gente tem aqui, depois você lê esse capítulo inteiro, o que eles fizeram foi pecar contra Deus e contra Arão e Moisés. Deus tomou as dores dos dois. Toda vez que Deus fala, esse povo murmurou contra mim. Deus não fala, se você for olhar no deserto, esse povo murmurou contra você, Moisés. E eu vou te defender que eu estou do seu lado. Deus considera todos os absurdos que eles falaram para Moisés e para Arão. Deus fala, esse povo murmurou contra mim. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu quero dizer isso para nos alertar. Para nos alertar. Sabe? Antes de você murmurar contra o homem ou a mulher de Deus, nem passe pela sua cabeça falar com alguém. Se você tem dificuldade com alguém, senta com ele e fala com ele. Porque ele pode estar passando por um deserto pior que o seu. Pior. E a gente nem fica sabendo. Amém? Só um parênteses. Fecha aí os parênteses. O que a gente aprende dessa palavra? Já estou acabando. Primeira lição. Seu coração não é para ser seguido. Já viram aí? Siga o seu coração. Seu coração não é para ser seguido. Seu coração é para ser liderado pela palavra de Deus. O nosso coração é enganoso. Eu dei 4 exemplos para vocês de absurdos que esse povo falou, porque o coração deles estava cego, com a visão distorcida e redimensionando os seus problemas de uma forma errada. Se você for ler toda a história do povo no deserto, há muito mais do que isso. Muito mais. Lição. Meu coração tem que ser dirigido e não seguido. Amém? Aleluia. Como é que faço isso? Palavra de Deus. Tem que ser dirigido pelas diretrizes da palavra de Deus. Presença de Deus. Aquilo que eu leio na palavra, eu tenho que experimentar na presença da palavra encarnada. Amém? Terceira coisa, gratidão. O coração grato tem temor quando vai ler a palavra. O coração grato tem temor quando vai tomar decisão. Amém? Segunda lição, acabei de falar, não desonre os líderes que Deus colocou na sua vida. Ao contrário, busque orar por eles. Senta um dia com eles, pergunte se está tudo bem, se eles estão passando alguma necessidade, se eles precisam de alguma coisa. Porque eu garanto para vocês, se eles tiverem, eles não vão contar para vocês. Não vão. Então, às vezes, eles estão. E o que eles precisam?
que você sente e ora. E se é tudo que você pode fazer, senta do lado dele e ora. Amém? Aleluia. Terceira lição. Nós influenciamos pessoas. Eu garanto para vocês que esse povo todinho que estava aqui, nessa hora que faltou água, não teve a mesma ideia. Vamos, ao mesmo tempo, deu a mesma ideia na cabeça de todo mundo. Vamos para cima de Moisés e Arão. Vocês acham que aconteceu isso? Ou vocês acham que aconteceu com 1, ou 2, ou 3, que começaram a se juntar e começou a espalhar e começou a juntar o povo? É assim que funciona, não é? Foi assim que aconteceu. Não tenho dúvida, ainda mais sem celular e WhatsApp. Foi no boca a boca. Você viu? Faltou água. Vai ter água amanhã, não. Vai ter água, não. Deus fez uma vez, mas duvido que vai fazer de novo. Ele já fez uma vez. Não vai fazer de novo, não. Não, porque aquele dia, eu também, bem que eu achei que ia faltar água mesmo, porque eu vi fulana lavando a frente da barraca dela. Bem que eu falei que ia faltar água. Não é assim? Bem que eu... Tem sempre aquele que fala, eu avisei que ia faltar. Eu avisei, ninguém me ouviu. E aí vai, ó. Vai botando aquele coisa no povo. E o povo foi lá. O que é isso? Influência? Dou um dedinho para não dizer que foi uma mulher que percebeu que estava faltando água. Porque os homens estavam preocupados, não. Estavam tocando violão. Tocando violão, com pandeiro, assistindo lá os camelos e conversando, porque um trocou o camelo com o outro, e a mulherada só de olho. Faltando água. Olha, não quero ser negativa, não. Mas semana passada faltou também para mim. Se não fosse a fulana me emprestar, não ia dar. Não é verdade? Você entendeu? Nós influenciamos pessoas. Nós influenciamos pessoas em todos os lados. Deus nos fez o objetivo da mulher, auxiliadora idônea. Você está voltada para quem? Para você mesmo ou para o outro? Para o outro. Você influencia pessoas, não adianta. Por mais que você não queira, eu quero ser uma ermitã, viver no meio da floresta. Vai influenciar as baratas. Os bichinhos. O ambiente da floresta não vai ser mais o mesmo com você lá. Eu tenho certeza disso. Eu já ia sair varrendo tudo, alinhando todas as árvores, assim, em ordem alfabética, por ordem de tamanho. Né? Alinhando tudo, podando tudo igual, para ficar um padrão. Eu já ia dar um jeito. Então, querida, nem que você more sozinha. Ao seu redor, você já mudou. É verdade. Não é? Eu adoro ela. Ela fala sempre, é verdade. Ainda bem que você veio, amada. Adoro. Quarta lição e última. Sempre haverá bondade de Deus, onde houver povo de Deus. Queridos, antes de você se autodenominar povo de Deus, Deus já disse, você é meu povo. Antes de você saber que você era povo, Deus já disse, você, meu povo. Antes de você nascer, Deus já disse, vai nascer, meu povo. Isso é, a palavra nos diz. Antes de você saber que existia Deus, você já era povo. Porque no coração de Deus eu já via você e falava assim, valeu meu sacrifício. Eu vou me alegrar porque um dia ela vai estar aqui. E ela vai ser o meu povo. Onde há povo de Deus, a provisão de Deus. Onde há povo de Deus, a presença de Deus. Porque a gente olha o que falta. O tempo todo. A gente olha o que falta. Tudo bem que eles andaram 40 anos no deserto, mas foi 40 anos sem gastar sandália. Eu escolho o que eu vou olhar. Eu prefiro olhar para as sandálias que não gastaram do que os 40 anos que eu cheguei. Pensei que ia chegar mocinha, cheguei tiazona. Mas cheguei, não cheguei? Cheguei na terra. Amém? Achei que ia chegar loura, cheguei com o cabelo branco. Qual o problema? Chique, né, mãe? Chiquérrima, minha mãe. Olha lá, o cabelinho. Chique, todo mundo fala o cabelinho. Gente, amém. Tudo bem que tinha 70 mortes por dia. Ali naquele deserto. Mas olha quantos estavam nascendo. E cada parto que se fazia, a parteira devia olhar, não sei se ela olhava, mas devia olhar e falar assim, acabei de tirar um que vai pisar na terra. Que vai ver o cumprimento da promessa de Deus, porque Deus falou. Ele vai ver. Tudo bem que eu não vou ver, mas eu vou tirar, eu vou fazer o parto, eu vou cuidar, eu vou criar. Ele vai entrar naquela terra. Se Deus me criou para propósito de botar ele lá dentro, ele vai entrar. Amém?
Onde há bondade de Deus, onde há povo de Deus, haverá bondade de Deus. Tudo bem que eles estavam quase na promessa. Mas esse povo, gente, é um povo que não tinha casa. Imagina você vivendo sem ter um lugar. Eles não tinham senso de propriedade. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é isso. Isso a gente aprende com refugiado. O que é você ter que abandonar a sua casa e tudo que é seu e ir para uma terra com a roupa do corpo e os filhos no colo. A gente aprende isso com refugiado. Nós não sabemos o que é o sentimento de não ter a casa. O sentimento de propriedade é muito importante para o ser humano. Muito importante para o ser humano. Eles podiam olhar para isso. Ou eles podiam olhar para a nuvem. A nuvem é a minha casa. Porque não importa onde eu vou fazer a minha tenda, onde Deus vai mandar a gente levantar a tenda e mandar a gente fazer acampamento de novo. Se eu olhar para cima, a nuvem vai estar lá. Então, a nuvem é a minha casa. A casa é o lugar para onde você volta. É um lugar fixo. É o lugar onde você está. É sua habitação. Você podia olhar para o fato de você não ter um endereço lá no deserto. Mas você podia olhar para cima e falar assim: amanhã essa nuvem vai estar aqui. Essa aqui é a minha casa. Aqui, o que eu estou vendo, vai mudar. Essas circunstâncias vão passar. Mas isso aqui, cuidado de Deus, não vai passar. Amém? Onde houver povo de Deus, vai haver bondade de Deus, vai haver provisão de Deus, vai haver propósito. Você não foi criado para fazer morada no deserto. Por mais que o seu deserto possa estar demorando mais que 40 anos. Não é o seu destino final. É por isso que você não tem casa lá. Dá para entender? Deus não mandou eles construírem casa, mandou eles construírem tenda. Isso fala de transitório. Não é para você morar aqui. Não foi para isso que eu te criei. Eu tenho uma terra para você, onde você vai construir casa. Amém? Aonde você vai habitar. Eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um propósito. Então, onde houver povo de Deus, há propósito, há plano. E eu sinto, quando eu estava orando por essa palavra, o que o Senhor mais falava comigo é: há pessoas que estão chegando, nós estamos no fim de novembro, há pessoas que estão chegando no final desse ano achando, ou que eu desisti dos meus planos por causa da performance deles, ou que, na verdade, eu não tinha plano nenhum. Foi isso que o Senhor falou no meu coração. E tudo isso que eu falei sobre gratidão, sobre murmuração, querido, você tem 2 caminhos nesse deserto. O caminho da gratidão não vai durar 1 ano. O caminho da murmuração pode demorar 40 anos. Ou mais. O deserto é necessário porque você precisa ser a pessoa que Deus planejou você para ser. Se Ele te pega do Egito e te põe na terra prometida, você vai destruir aquela terra. Você precisa ser a pessoa forjada pelo deserto. Isso não quer dizer que Deus não tenha planos. Em algum momento desse deserto, Deus falou aqui, ó, desisto. Falou, né? Moisés que fez ele. Vou levantar de você outro povo, Moisés. Deixa esse povo aí. Mas Moisés intercedeu por aquele povo. Falou, não, se o Senhor não for conosco, não, esse é seu povo, Senhor. O que as pessoas vão dizer? E Deus manteve a sua promessa. Amém? Não é porque você está no deserto, porque está demorando, que Deus se arrependeu dos seus propósitos. O que o Senhor está esperando? Um coração grato, um coração obediente, um coração que teme o Senhor. Que vai entender a necessidade do deserto e vai obedecer para se mover. Amém? Obedecer para caminhar. Gente, esse povo no deserto, tudo que eles tinham que fazer é botar um pé na frente do outro e obedecer a Deus. Amém? Isso também serve para nós. Vamos ficar em pé para a gente terminar. Eu quero que a gente pense um pouquinho nessa história que eu contei aqui, desse momento, que foi um momento muito triste na história desse povo. Se você olhar nesse capítulo, Miriam morre no começo do capítulo, Arão morre no fim. Foram 2 pilares do povo que foram mortos no mesmo capítulo, em
5 meses, mais ou menos, de diferença um do outro. E entre essas duas mortes aconteceram coisas ruins, como, por exemplo, essa falta de água. Eles não puderam passar na terra de um outro povo, que era meio que primo deles. Tiveram que fazer um caminho mais longo. Tiveram contratempos. Durante os 40 anos, eles tiveram muitos contratempos. Agora, não foram os contratempos que fizeram a primeira geração perecer. Não foi o nível da dificuldade que eles encontraram, não foi isso. Vocês entendem isso? Não foi a dificuldade que fez aquele povo perecer, a primeira geração. O pecado deles não foi um pecado de adultério, não foi um assassinato, não foi nada disso. O pecado deles foi incredulidade. É algo ainda mais sutil que manteve aquele povo fora do propósito de Deus. Isso mostra para nós que nosso Deus está preocupado com os detalhes do nosso coração. Se você chegou a esse final de ano desesperançada, murmurando, achando que Deus não tem planos para a sua vida, porque você não está vendo, hoje eu quero te convidar a levantar os seus olhos. Levanta os seus olhos e veja se não tem a nuvem do Senhor sobre a sua cabeça. Se Deus não tem mandado uma coluna de fogo para te aquecer. Se Ele não tem cuidado das suas sandálias para que não se gastasse. Queridos, Deus tem coisas grandes para nós em 2020. Deus tem coisas grandes para nós. Vamos fazer uma análise com essa terra prometida. É a nossa terra prometida de agora. Na questão do tempo, é o ano que vem, porque vai começar tudo de novo, é um novo momento. Amém? Deus está preparando o nosso coração hoje. Joga fora a sua murmuração. Joga fora a insatisfação. Joga fora a incredulidade. Porque a incredulidade pode te fazer não entrar no melhor de Deus. Joga isso fora hoje em nome de Jesus. A gente não precisa errar esses erros. Eles estão registrados aqui para que a gente aprenda. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria te convidar a falar para o Senhor. Se você é essa mulher que está chegando no final desse ano desesperançada, o Senhor está aqui hoje, Ele veio ouvir. Ele veio ouvir. Nós vamos nos achegar diante dEle hoje com temor, com gratidão, como devia ser feito naquele deserto, e colocar diante dEle as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos desejos, as nossas necessidades, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, e onde há povo de Deus, a bondade de Deus. Você, amada, é povo de Deus. Você foi feita para viver a bondade de Deus todos os dias da sua vida. Você já tem vivido, eu posso te garantir isso. Mas o Senhor quer abrir os seus olhos hoje. Começa a falar isso para o Senhor agora, enquanto as meninas ministram uma canção.